Nem todo rei morre com honra. Alguns morrem nus, sozinhos e esquecidos. A história que você conhece esconde os detalhes mais humilhantes da morte de quem um dia governou impérios. Neste vídeo, você vai ouvir o lado que ninguém ousa contar. O fim vergonhoso de homens e mulheres que carregavam coroas, mas partiram como piadas trágicas. E ao ouvir essas histórias, talvez perceba que nem o poder é capaz de salvar alguém da própria queda. Você já parou para pensar que, no fim das contas, todo mundo apodrece igual? Não importa o quanto alguém governou, quanto ouro acumulou, ou quantas multidões gritaram seu nome. A morte não tem preferência. Ela arranca coroas, destrói dinastias e apaga títulos como se fossem nada. Essa é a parte da história que ninguém te conta. A parte em que o rei sangra, treme e suplica como qualquer outro homem comum. E talvez o mais cruel é que ele sabe que nada daquilo que construiu vai salvá-lo. Nem o trono, nem os deuses, nem os súditos. A promessa de hoje é simples: te mostrar o lado mais sujo, mais esquecido e mais humano das figuras que a história vendeu como deuses. Porque enquanto os livros douram seus feitos, nós vamos arrancar o véu. Vamos falar do odor da morte nos corredores do palácio, das moscas rondando feridas abertas, das lágrimas escondidas atrás de portas fechadas. Vamos te mostrar que até quem foi chamado de majestade morre como uma piada, e que às vezes o maior castigo é morrer sendo lembrado não pelo que construiu, mas pelo modo patético como caiu. Imagine um rei cercado por tapeçarias bordadas a ouro, com colunas de mármore sustentando o teto, mas o ar ali dentro fede. O corpo já começou a apodrecer antes da alma ir embora. Os criados sussurram entre si, temendo serem culpados pela morte que se aproxima. O médico não ousa dizer a verdade em voz alta. E o rei? O rei sente. Sabe que está morrendo. E pior, sabe que está morrendo sem glória. Como um velho doente e esquecido. É nesse silêncio que a verdade nasce. A coroa é fria, pesada, e agora repousa sobre um crânio que já não consegue erguer o pescoço. A sala está cheia, mas vazia. Os bajuladores somem, os conselheiros se calam. O que sobra é a consciência crua de que o tempo não respeita ninguém. E o tempo ali não é um inimigo distante, é um animal faminto devorando cada respiração. Você consegue sentir isso? Essa sensação de ser grande demais para cair, até cair, é a mesma que consumiu Alexandre, César, Luís. Todos eles, em algum momento, pensaram que seriam eternos, que a história os manteria vivos, que a morte os respeitaria por serem quem eram. Mas a morte ri dessas ideias. Ela não poupa, ela iguala, e às vezes ela humilha. Tem algo de profundamente trágico na solidão do poder, porque quanto mais alto se sobe, mais vazia é a queda. E o mais sombrio disso tudo é que a história nunca é contada como aconteceu. Eles limpam o sangue, apagam as manchas, reescrevem os últimos momentos com palavras bonitas. Mas o que de fato aconteceu fica enterrado junto com o corpo. E às vezes, nem isso. Às vezes, nem o túmulo sobrevive. Pensa comigo. Se até reis morrem cheios de medo, que chance temos nós? Se até imperadores se contorcem de dor no escuro, que esperança há para quem não tem exércitos nem servos? O que sobra para quem sempre lutou para ter voz e, no fim, também será silenciado? Talvez a resposta não esteja na morte em si, mas na forma como vivemos, sabendo que ela é inevitável. E aí está o choque de realidade que quase ninguém quer ouvir. Viver é um privilégio frágil. Governar, um teatro temporário. Ser lembrado, uma aposta. Porque o que marca de verdade não é o quanto você foi poderoso, mas o quanto sua queda ecoou. E acredite, algumas quedas fazem mais barulho do que toda uma vida de reinado. A coroa não protege da morte, e pior, às vezes ela é o motivo dela. Quantos morreram por usá-la? Quantos foram traídos, envenenados, esquecidos por causa do peso que ela representa? O trono não é um lugar de segurança, é um altar de sacrifício. E os que ousam sentar ali, cedo ou tarde pagam um preço, e não é bonito, nem justo, é cruel, como tudo que envolve poder. Então,
Se isso te desperta alguma coisa aí dentro, talvez um incômodo, uma dúvida ou uma verdade que você vinha evitando, comenta aqui embaixo. Escreve "Eu tô aqui" se esse vídeo te alcançou. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é alguém que conte a parte da história que foi silenciada. Ninguém imagina que o fim pode chegar num banheiro frio. Mas às vezes, a morte é cínica. Escolhe os cenários mais banais para arrancar a vida de quem um dia foi adorado como um deus. George II da Grã-Bretanha, rei de uma das maiores potências do século XVIII, caiu morto, no banheiro, sem súditos, sem pompa, sem um último discurso. A majestade morreu como qualquer homem comum, com as calças abaixadas e o coração estourando no peito. O que restou dele? Um sussurro envergonhado nos corredores da história. Você já imaginou ser lembrado pelo pior momento da sua vida? Nem pela guerra vencida, nem pelos decretos assinados, mas pela cena mais grotesca possível. O rei acordou cedo naquela manhã. Disseram que estava nervoso, agitado. Caminhou até sua privada, uma cadeira ornamentada com um buraco no meio, feita para os reis se aliviarem com dignidade. Mas dignidade não sobrevive ao colapso. Ele sentou e, em segundos, caiu para frente, morto. A razão? Disseram ser uma ruptura na aorta. Mas a verdade, ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Esse é o tipo de história que os livros omitem ou recontam com floreios. Infarto fulminante, morte súbita, falecimento em casa. Mas a imagem real, a que ninguém quer guardar, é de um rei que morreu sozinho, num gesto mundano, sem ninguém ao redor para segurar sua mão. E mais do que isso, sem tempo de se despedir, sem chance de restaurar a imagem, sem controle sobre seu próprio final. O símbolo máximo da autoridade humana, reduzido a um corpo caído no chão de madeira. A ironia é cruel. Enquanto governava, George II era considerado rígido, impaciente, impetuoso. Um rei que exigia respeito e que não admitia fraqueza. E mesmo assim, seu fim foi um lembrete de que o corpo trai, o coração falha e o destino não obedece a coroas. A cena ficou gravada na memória de poucos. Os poucos que viram o cadáver ser arrastado, em silêncio, antes que a notícia se espalhasse. O rei morreu, mas ninguém dizia como. Às vezes o fim chega assim, patético, sem violino, sem glória, só com o eco de uma morte pequena demais para um nome tão grande. Mas é nesse contraste que mora o desconforto. Porque se até os grandes morrem de forma pequena, o que isso diz sobre a nossa busca por grandeza? Se até um rei morre com vergonha, de que serve viver tentando parecer invencível? Pense em como o orgulho pode ser um castelo de areia. Em vida, ele era temido. Tinha soldados, servos, bajuladores. Mas no último ato, não teve ninguém. Nem o olhar de um filho, nem o choro de um súdito fiel. Só o som do próprio corpo caindo. E talvez um estalo seco, misturado ao silêncio que se seguiu. E naquele silêncio, nasceu uma nova verdade. Ninguém escapa da fraqueza final. É assustador perceber que a história pode te apagar ou zombar de você. Alguns reis morrem com estátuas erguidas. Outros se tornam piadas murmuradas em jantares. E por mais que tentem resgatar sua imagem com retratos e bustos de bronze, a verdade continua ali. Um rei, nu, caído sobre si mesmo. Nada mais, nada menos. Essa é a realidade que ninguém quer encarar. A morte não respeita a hierarquia. Ela não envia aviso, não pede licença. Ela entra e toma. E às vezes, leva mais do que a vida. Leva o orgulho. Leva a memória que você queria deixar. E substitui tudo isso por um episódio constrangedor, comentado por séculos com sorrisos discretos e olhares desviados. Você ainda acha que vale a pena buscar grandeza a qualquer custo? Vale a pena sacrificar tudo por um trono que, no fim, pode te deixar sozinho? O rei George II não teve tempo de responder. Mas talvez você ainda tenha. E talvez, ao ouvir essas histórias, comece a refletir sobre o que realmente vale a pena construir enquanto respira. Ela caminhava com delicadeza, vestida em camadas de seda e fé, mas por dentro, apodrecia. Catarina de Aragão, esposa do poderoso Henrique VIII, foi rainha, mãe, símbolo de honra e resistência.
Mas ninguém fala do que o tempo fez com ela, nem dos sangramentos silenciosos, da dor escondida sob vestidos apertados, nem do cheiro de carne morta que seu corpo começou a exalar nos últimos dias. Catarina morreu de forma lenta, inchada, enfraquecida, e a causa talvez tenha sido muito mais do que uma simples enfermidade. A corte sussurrava, mas ninguém ousava dizer em voz alta: ela está morrendo por dentro. Alguns falavam em câncer, outros em envenenamento, mas a verdade era mais cruel. Catarina era um corpo nobre tomado pela destruição. Os médicos da época relataram que, ao abrirem seu cadáver, encontraram seu coração negro, inchado, desfeito como lama. Ela tinha sido traída. Pelo marido, pelo destino, pelo próprio corpo. A mulher que enfrentou guerras políticas foi vencida por algo invisível e implacável. A dor de Catarina era silenciosa, como a maioria das dores femininas que a história enterra. Humilhada publicamente, trocada por uma amante mais jovem, exilada num castelo frio. Ela assistiu sua coroa escorregar pela cabeça, mas não lutou. Ela sabia que não se perde o que já foi tomado pela indiferença. O que Henrique tirou de Catarina não foi só o título de rainha, foi sua vitalidade, sua dignidade, sua luz. E isso, a história raramente menciona. O corpo dela gritava o que a boca não podia. Dores abdominais constantes, hemorragias, febres intermináveis. Mas ela continuava ereta, rainha até o fim. Não por orgulho, mas por resistência, por teimosia. Como se dissesse com o olhar cansado: vocês não vão me ver quebrar. E de fato, ninguém viu, porque quando quebrou, foi por dentro. A doença destruiu seus órgãos como se devorasse lentamente uma mulher que já tinha perdido tudo. E então a cena final. Um leito solitário, lençóis manchados, olhos fechados. Nenhum rei ao seu lado, nenhuma filha, nenhum lamento oficial. Catarina morreu como tantas mulheres fortes da história, esquecida, silenciada e depois romantizada. Pintada como mártir, padronizada como santa, reduzida a símbolo. Mas não há nada de sagrado em morrer aos pedaços. Não há poesia em ser consumida viva por dentro. O choque real vem depois da morte. Ao abrirem seu corpo para embalsamá-lo, encontraram a podridão. Seu coração não tinha cor. Estava enegrecido. Parecia ter sido queimado por dentro. Os rumores voltaram com força. Envenenada, disseram alguns. Castigada pelos céus, sussurraram outros. Mas a verdade, como sempre, ficou flutuando entre o absurdo e o possível. Talvez tenha sido a dor, talvez o ódio, ou o abandono, porque até o coração mais nobre não aguenta ser ignorado por tempo demais. Pensa nisso. O que um corpo carrega quando a alma já desistiu? O que acontece com a rainha quando ela não é mais vista como mulher, nem como pessoa? Catarina se tornou um fantasma antes mesmo de morrer. Um retrato numa parede gelada. Uma lembrança desconfortável para um rei que preferia fingir que ela nunca existiu. E no fim, foi exatamente isso que ele fez. Catarina foi enterrada sem pompa, sem coroas, sem multidões. E a lápide dizia apenas: Princesa Viúva de Gales. Nem mesmo na morte lhe devolveram o nome de rainha. Mas talvez o maior título que ela carregou tenha sido o de mulher que suportou até o fim, sem quebrar por fora. Mesmo que por dentro já estivesse morta. A rainha que explodiu por dentro nos lembra que a dor, quando ignorada, destrói em silêncio. E que os maiores colapsos não fazem barulho. Eles apenas acontecem. Imagine morrer rindo. Literalmente. Não por felicidade, não por leveza, mas por desprezo, por soberba, por um momento de escárnio que virou tragédia. Basílio I, imperador bizantino, foi um homem de poder e ambição, temido por muitos. Mas seu fim veio de forma tão absurda que parece piada, se não fosse real. Dizem que, em um banquete, ao zombar de um servo que escorregou, Basílio gargalhou tão intensamente que começou a sufocar. Riu até seu coração parar. Riu até cair morto. Ninguém soube como reagir. Os criados congelaram. Os convidados se entreolharam.
O imperador jazia no chão, com os olhos abertos e um sorriso retorcido no rosto. Aquele riso que um segundo antes dominava a sala virou um eco macabro, o que deveria ser apenas mais um momento de poder, de humilhar quem estava abaixo, se tornou o palco da sua ruína. Basílio, o invencível, tombou vítima de sua própria arrogância. E no chão, já não era ninguém. Há algo de perversamente simbólico nisso. A risada muitas vezes é um grito disfarçado, um disfarce de desespero, ou um golpe de superioridade. E naquele momento, Basílio ria não por alegria, mas por se sentir acima de tudo. Ria da desgraça alheia. Ria como quem acredita ser imortal. Mas o corpo, esse traidor, não suportou a força da emoção. A risada virou asfixia. E a grandeza virou grotesca. Dizem que nos dias seguintes tentaram mudar a versão. Disseram que ele caiu do cavalo, que foi vítima de veneno. Qualquer coisa, menos a verdade. Porque morrer rindo soa pequeno demais para um imperador. Ridículo demais. Humano demais. Mas a verdade, por mais desconfortável que seja, insiste em reaparecer. E ela mostra que Basílio, no fundo, foi derrotado por aquilo que ele usava para dominar os outros, o desprezo. E se isso não te assusta, deveria. Porque quantas vezes usamos o riso como arma? Quantas vezes zombamos da dor alheia, achando que isso nos faz mais fortes? O riso pode ser leveza, sim, mas também pode ser arrogância, punição, violência disfarçada. E quando é, ele cobra. Às vezes no tempo, às vezes na alma. E em casos extremos, na vida. O fim de Basílio virou anedota nos corredores secretos da corte. Mas havia um desconforto no ar, porque mesmo depois de morto, ele parecia rir ainda, como se zombasse de si mesmo, como se a morte tivesse lhe devolvido a piada. E todos ali, olhando aquele corpo imperial retorcido, entenderam, mesmo que por um instante, que ninguém está acima da queda, nem mesmo quem comanda impérios. É difícil imaginar que alguém tão poderoso pudesse cair de forma tão absurda. Mas talvez seja justamente aí que mora a lição, porque o poder, quando se torna soberba, embriaga. E quem está embriagado não vê o chão se aproximando. Basílio riu, riu alto, e naquele riso estava o som da sua própria queda. Se a morte dele parece ridícula, é porque estamos acostumados a pensar que os grandes têm finais gloriosos. Mas a verdade é que o destino adora ironias. E nada é mais irônico do que morrer do mesmo jeito que se impôs ao mundo, zombando. Basílio não foi o primeiro a cair assim. E não será o último, porque o ego, quando incha demais, estoura. Ele era rei, ou pelo menos foi um dia. Mas quando encontraram o que restava do seu corpo, não havia trono, nem coroa, nem rosto. Havia apenas pedaços, ossos espalhados, roupas rasgadas, carne dilacerada, tudo sujo de lama e sangue. Era Venceslau III, último da linhagem prematura dos Premislidas, brutalmente assassinado numa conspiração silenciosa. Seu corpo, jogado num campo qualquer, foi devorado por porcos. O rei, que deveria ter sido enterrado com honra, virou alimento de chiqueiro. Essa é daquelas histórias que os livros evitam, ou disfarçam com frases frias como "desapareceu misteriosamente". Mas a verdade é mais grotesca do que qualquer ficção. Após sua morte, o cadáver foi abandonado num matagal. E ali, porcos selvagens farejaram o cheiro da carne nobre. Não sabiam que era rei. E, sinceramente, não importava. Comeram como comem qualquer outro morto. Porque para a natureza não existe sangue azul, só carne. E há algo perturbador nesse fim. Um rei, símbolo máximo da civilização, virando parte do ciclo mais primitivo da vida, devorado por animais que, ironicamente, eram criados para servir à sua mesa. A inversão é brutal. Quem um dia se sentou à mesa do banquete, agora era o banquete, e não houve cerimônia, nem luto. Só o silêncio do campo, interrompido pelos grunhidos famintos de bocas sujas e afiadas. Os que encontraram os restos hesitaram em contar. Era vergonhoso demais. Insultante demais. Um rei engolido por porcos. A corte preferiu calar. Inventaram versões alternativas.
alegaram desaparecimento. Falaram em fuga, em conspiração, qualquer coisa menos a verdade. Porque a verdade é um espelho incômodo, e ninguém quer ver a realeza reduzida a um prato de carne fétida. Mas essa cena continua viva em algum lugar do tempo, como uma memória coletiva abafada, mas não esquecida. Porque ela grita uma lição que a história tenta esconder. O fim iguala, o fim humilha, e às vezes ele vem com dentes sujos, cheirando a esterco, arrastando corpos pela lama. Nessa hora, não importa quantos selos reais você tinha. Não importa o brasão, o nome, o legado. Importa só o que você virou. Nada. E é impossível não refletir. Quantos vivem como reis, mas vão morrer esquecidos e devorados pela própria arrogância? Quantos constroem tronos em cima de mentiras, achando que o tempo não morde? Venceslau era jovem, ambicioso, rodeado de promessas. Mas o que restou dele foi um mistério pútrido e um pedaço de tecido real ensanguentado entre os dentes de um porco. Talvez seja isso que mais incomoda nessa história. A crueza do fim, a indiferença da natureza, o modo como o mundo continua girando enquanto o rei é mastigado e digerido como qualquer outro animal caído. Não há justiça poética aqui. Não há redenção. Só a frieza de um destino que não faz distinções, e por mais que tentem apagar, existe um poder nessa lembrança, porque ela arranca os véus. Ela mostra o que sobra quando a fantasia do poder se dissolve, quando o castelo desaba, quando os porcos chegam, e quando a única coisa que permanece é a verdade feia, crua, suja, a que ninguém quer contar. Era madrugada quando o corpo de Frederico II da Prússia foi encontrado. Nu, pálido, enrugado. Ainda dentro da banheira, a água já fria. O rosto inclinado para o lado, os olhos semiabertos como se tentassem enxergar algo do outro lado. O rei guerreiro, o estrategista implacável, o intelectual do iluminismo, morreu sozinho, sem testemunhas, sem despedidas. O homem que um dia comandou exércitos inteiros morreu como um velho esquecido no banheiro de um palácio vazio. O fim veio sem aviso. O criado bateu à porta e não teve resposta. Quando entrou, a cena era silenciosa, perturbadora. Um corpo inerte, submerso em águas paradas, a toalha dobrada ao lado. Uma vela ainda acesa, como se a morte tivesse esperado apenas o momento mais íntimo e vulnerável para chegar. E chegou, sem pressa, como uma visita que conhece o caminho. A realeza, naquele instante, não valia mais do que um corpo nu no azulejo molhado. É estranho pensar que alguém tão temido, tão estudado, tão venerado, tenha morrido sem uma única alma ao lado. Mas talvez seja exatamente isso que torna sua morte tão humana, tão dolorosamente comum. Porque quando o coração para, ele não pergunta se você é rei ou plebeu. Ele apenas para. E quando a água esfria, ela não lembra das conquistas, das alianças políticas, das revoluções lideradas. Ela só esfria e esconde o que sobrou. Frederico era obcecado por controle. Desde jovem, planejava sua rotina com precisão quase militar. Refeições medidas, leituras rigorosas, hábitos fixos. Mas o fim é sempre descontrole, é sempre interrupção, é sempre quebra. E a ironia maior foi essa. O homem que controlava tudo morreu no lugar onde se está mais indefeso. Sentado, nu, cansado, morrendo sem grito, sem gesto, sem voz. O corpo foi retirado em silêncio, coberto por um lençol. Ninguém falou. Ninguém chorou alto. Havia respeito, sim, mas também havia vergonha, porque há algo de desconcertante em ver alguém tão grande morrer de forma tão simples, tão sem cena, sem plateia, sem script. Os corredores do palácio, que um dia ecoaram seus passos firmes, agora só devolviam o som da água escorrendo pelo chão. Dizem que ele queria ser enterrado ao lado de seus cães. Nada de catedrais, nem túmulos reais. Apenas uma lápide discreta no jardim. Talvez ele soubesse. Talvez ele sentisse que o fim não combina com exageros. Que a morte exige humildade. E que o orgulho, na hora do suspiro final,
Não serve para nada. Nada. Esse é o tipo de morte que ninguém conta em biografias. Porque não vende, não inspira, não exalta. Mas ela carrega uma verdade que atravessa séculos. Todos os castelos desabam por dentro. E às vezes, a morte mais honesta é aquela que ninguém vê. Aquela que acontece quando as paredes estão molhadas e o corpo se entrega. Sem resistência. Sem plateia. A banheira de Frederico virou símbolo da queda silenciosa, da vulnerabilidade escondida, do fim que não brilha. E mesmo que tentem pintá-lo como uma figura épica até o último momento, o fato é que ele morreu sozinho, na água morna que virou fria. E isso diz mais sobre a vida do que qualquer retrato dourado pendurado em museu. Ela era a mulher mais bela da Europa. Alta, magra, cabelos escuros, olhar melancólico. Isabel da Baviera, imperatriz da Áustria, era mais do que uma figura pública, era um mito vivo. Mas por trás da imagem impecável, havia um vício silencioso, a vaidade. Obcecada por juventude, mantinha dietas absurdas, rotinas de beleza torturantes e roupas tão apertadas que mal conseguia respirar. O que ninguém imaginava é que essa obsessão seria exatamente o que a impediria de perceber a própria morte. Foi em Genebra, numa manhã comum, quando tudo aconteceu. Isabel caminhava à beira do lago, vestindo um vestido negro, o espartilho apertado até o limite. Um anarquista a esperava. Alguém que não queria matá-la exatamente, só o símbolo que ela representava. Ele se aproximou, fingiu tropeçar e cravou uma lima de ferro pontiaguda em seu peito. Ela caiu, levantou em seguida e continuou andando como se nada tivesse acontecido. O motivo? Ela não sentiu o golpe. Seu corpo estava tão comprimido, tão anestesiado pela rigidez de seus trajes, que a lâmina atravessou seu coração sem que ela percebesse. O sangue escorreu lentamente por baixo do vestido. E Isabel caminhou até o hotel, subiu os degraus, sorriu. Só então, caiu morta no chão de mármore. O espartilho apertado tinha contido o sangue por alguns minutos, o suficiente para atrasar o inevitável, o suficiente para tornar o fim ainda mais surreal. O choque foi geral. A imperatriz, morta por um golpe quase invisível. A mulher que viveu para parecer perfeita, assassinada pelo detalhe que a fazia parecer forte. A vaidade que a protegia. Foi o que a impediu de lutar, de reagir, de sentir. A rigidez que moldava sua imagem. A calou para sempre. O espartilho, seu símbolo de beleza, virou seu caixão disfarçado. Isabel não morreu apenas pelas mãos do anarquista. Morreu por tudo o que deixou de ser para caber no molde que esperavam dela. Cada grama de sua obsessão com a estética foi uma pequena morte antecipada. Ela não podia engordar, não podia envelhecer, não podia ser fraca. Mas também não podia sentir a lâmina atravessando seu corpo. Não podia gritar, não podia escapar. O funeral foi grandioso, mas frio. Como tudo que envolve aparência, sua beleza virou lenda, sua tragédia virou poesia. E mais uma vez, a história apagou o incômodo. Disfarçou a dor com flores, escondeu o absurdo com reverência. Mas os detalhes não mentem. Ela morreu por fora, porque por dentro já não restava espaço para a vida. Só rigidez, só controle, só silêncio. A imagem que fica é a de uma mulher caminhando lentamente, morrendo gota por gota enquanto todos a olhavam sem perceber. E talvez seja essa a parte mais sombria. Ninguém percebeu. Ninguém ouviu o grito que ela nunca deu. Porque tudo nela, até o sofrimento, era ensaiado. Elegante, contido. E essa contenção matou. Talvez o que Isabel mais temia fosse exatamente o que a alcançou. A morte em público. Mas não a morte grandiosa. A morte invisível. A morte que escorre por dentro de um vestido. A que ninguém nota. A que não suja o chão. E essa é a morte mais cruel. Aquela que chega devagar, sem drama, sem permissão, mas leva tudo. Ele já teve o mundo a seus pés. Exércitos, coroações, impérios dobrados à sua vontade. Mas no fim, tudo o que Napoleão Bonaparte tinha era uma cama estreita, paredes mofadas e o som constante do mar. Exilado na ilha de Santa Helena,
distante de tudo o que um dia governou, o homem que foi chamado de imperador morreu como um prisioneiro esquecido, longe da glória, longe da França, longe de qualquer vestígio de reverência. Seu nome ainda ecoava, mas sua voz já não alcançava ninguém. Nos últimos meses de vida, Napoleão se tornou um espectro do que foi. Envelhecido, inchado, com dores terríveis no estômago. Muitos dizem que morreu de câncer. Outros que foi envenenado aos poucos com arsênico. Mas a verdade é que, cercado por poucos servos e por memórias que lhe assombravam, o imperador morreu num lento desmanchar. Como se a história estivesse apagando sua existência aos poucos, sem pressa, com crueldade fria. Ele escrevia cartas, muitas, mas quase nenhuma chegava a quem importava. Ele pedia livros, mapas, vinho, mas o que recebia era poeira e silêncio. A ilha era sua cela e também seu túmulo antecipado. Caminhava de vez em quando pelos rochedos, olhava o horizonte, murmurava ordens a soldados que já não existiam. Estava ali, e ao mesmo tempo já não estava, porque o exílio, antes de ser geográfico, é existencial. E ninguém sabia disso melhor do que ele. O quarto onde morreu era pequeno, abafado, o leito duro, os lençóis ásperos. Naquela noite ele delirava. Falava de campos de batalha, de Joséphine, de glórias passadas. Seus últimos suspiros foram quase infantis, misturando saudade, loucura e solidão. E então, silêncio. O homem que ditou os rumos da Europa, agora era só mais um corpo sem vida, preso num pedaço esquecido de terra cercado por água por todos os lados. E é aí que a ironia corta mais fundo. Napoleão, o símbolo do poder absoluto, terminou como tantos anônimos terminam, sozinho, doente e longe de casa, sem pompa, sem aplausos, sem testamento, só com o eco das decisões que o trouxeram até ali. Porque por trás de cada conquista havia uma perda, e por trás de cada aplauso, um vazio. E no fim, foi esse vazio que o consumiu. Depois da morte vieram os discursos, os tributos, os livros. Mas nada disso muda o fato. Napoleão foi derrotado não só pelos exércitos, mas pelo tempo, pela fragilidade, pela solidão. E talvez isso doa mais do que qualquer batalha perdida, porque quando você percebe que nem toda a sua história te salva do esquecimento, você começa a entender o que é ser humano. Enfim, seu corpo só voltou à França muitos anos depois. Um caixão pesado, coberto de símbolos. Mas o que havia ali dentro já não importava. O homem, o real, tinha morrido muito antes da cerimônia. Morreu quando percebeu que tudo o que construiu podia ser tomado, que tudo o que era podia ser negado, e que a morte, no fim, não se impressiona com títulos. Essa história não é sobre política, nem sobre guerras. É sobre o fim. O fim de um homem que acreditou que podia ser eterno, que confundiu o próprio nome com destino, e que, como todos os outros, teve que encarar o limite do corpo, o limite da memória, o limite da glória. Ela nasceu para ser adorada. Desde muito jovem, Maria Antonieta foi vestida em seda, educada em rituais e moldada para parecer impecável. Era o brilho da corte francesa, mas o povo via nela um símbolo de desperdício, de decadência, de desprezo. E quando a revolução veio, não veio com perguntas, veio com sede de sangue. A rainha, que um dia encantou multidões, agora caminhava cercada por gritos, cuspidas e olhos famintos por justiça, ou pelo espetáculo da sua queda. Naquela manhã cinzenta de outubro de 1793, ela foi tirada da cela fria da conciergerie. Rasparam seu cabelo, vestiram-na com uma camisa branca comum, sem joias, sem coroa, sem véu. Maria Antonieta, agora apenas a viúva Capeto, subiu na carroça pública entre criminosos e carrascos. O caminho até a guilhotina foi longo, não em distância, mas em peso. Cada passo era uma sentença, cada olhar, um espelho quebrado da realeza. Ela não chorou, mas também não sorriu. Sentia o desprezo na pele, o medo na garganta e o peso do silêncio nos ossos. Quando subiu ao cadafalso, tropeçou.
pisou sem querer no pé do carrasco. E suas últimas palavras não foram gritos, foram um pedido de desculpas. Perdão, senhor, não fiz por mal. A rainha, até no fim, ainda se preocupava com a etiqueta. Ou talvez não quisesse que seu último ato fosse um erro. Esse detalhe pequeno, quase invisível, diz muito mais do que qualquer discurso. Ela pediu perdão a quem ia matá-la. A mulher que viveu cercada de excessos partiu com um gesto de humildade que talvez tenha vindo tarde demais. Ou talvez tenha sido seu único momento de verdade. Porque ali na beira da morte não havia trono, só medo, só humanidade. Só uma mulher tentando manter a dignidade entre a lama e as lâminas. A lâmina caiu, rápida, fria, precisa, e com ela caiu um mundo inteiro. A cabeça da rainha foi erguida diante da multidão. Gritos, aplausos, urros, mas também um silêncio estranho logo depois. Um silêncio que não celebrava. Um silêncio que perguntava: era isso mesmo? Era só isso? A mulher mais poderosa da França agora era só um corpo sem rosto num cesto de palha. Depois vieram as músicas, as caricaturas, os livros, todos tentando reescrever quem ela foi. Pintaram-na como fútil, como mártir, como símbolo. Mas talvez ela não fosse nenhuma dessas coisas. Talvez fosse só uma mulher arrastada pela correnteza de um mundo que desabava. Uma peça no tabuleiro da história. Um lembrete de que a glória é sempre passageira. A sua morte foi pública, sim. Mas sua dor, essa, ninguém nunca vai saber direito. O que se passa na mente de alguém que sabe que vai morrer em minutos? O que se sente quando o nome que um dia foi louvado agora é cuspido por estranhos? Maria Antonieta morreu não apenas por si, mas por tudo o que representava. E isso talvez seja o peso mais cruel. Ela foi sepultada em vala comum, ao lado do marido. Sem lápide, sem flores, sem música. E ali, na Terra Fria, a realeza francesa foi enterrada com ela. O fim de uma era, o começo do caos. E a prova viva de que até a realeza sangra, até a rainha morre com medo, até a elegância se desfaz. Ela foi a mulher que virou tempestade. Ana Bolena não era só uma amante que se tornou rainha. Era um terremoto em forma de gente. Seu rosto dividia opiniões, sua presença dividia o reino. E por isso foi escolhida como inimiga. O rei, Henrique VIII, que um dia sussurrou juras em sua pele, agora assinava sua sentença. A mulher que causou um cisma religioso, que enfrentou uma rainha e uma nação, terminou ajoelhada, sozinha, esperando a morte como quem espera um carrasco atrasado. O silêncio daquele dia é quase audível. Ana foi levada à Torre de Londres com o cabelo preso, sem joias, sem coroa. Mas havia algo intacto, sua postura. Ela sabia que iam matá-la. Sabia que as acusações, adultério, incesto, bruxaria, eram farsas, fabricadas, medo disfarçado de justiça. Mas manteve a cabeça erguida, como quem sabe que será esquecida pela razão errada, mas lembrada, mesmo assim. Diferente das execuções comuns, Ana teve um privilégio cruel. Uma espada afiada, trazida da França, ao invés do machado inglês. Um golpe limpo, rápido, sem dor, diziam. Mas a espera, essa era longa. Ela se ajoelhou no tablado de madeira, os olhos fixos em algum ponto além do céu. Talvez pensando na filha que deixaria. Talvez lembrando do rei que, mesmo naquela hora, não estava presente. A multidão assistia, calada. Alguns com ódio, outros com pena. Mas todos, absolutamente todos, sabiam que estavam vendo algo histórico. A queda de uma mulher que ousou demais, que falou demais, que viveu como não era permitido viver. E a cada segundo de silêncio, o ar parecia mais denso, até que a lâmina brilhou, cortou o vento e calou tudo. O corpo dela tombou para frente. A cabeça rolou suavemente sobre o lençol branco. E ali, por um instante que pareceu eterno, a Inglaterra inteira se calou. Porque quando o sangue jorrou, o que escorreu não foi só o fim de uma mulher. Foi o colapso de uma promessa, o castigo pela audácia, o preço da desobediência. Ana Bolena não morreu só por seus atos.
mas por cada palavra, cada gesto, cada pensamento que fugiu da moldura que esperavam dela. Henrique se casou dias depois. A corte celebrou. A vida seguiu. Mas o fantasma dela nunca saiu da torre, nunca deixou o trono, nunca foi apagado dos corredores do poder, porque há mortes que não terminam com a última respiração. Há mortes que continuam ecoando todos os dias, cada vez que uma mulher é silenciada por incomodar demais. Ana foi enterrada numa sepultura simples, sem nome, sem mármore. Como se o anonimato fosse capaz de conter sua memória. Como se calar sua voz também apagasse sua história. Mas o tempo não coopera com esquecimentos forçados. E hoje, seu nome ressurge como cicatriz em cada linha da história inglesa. Pensa nisso. O que é mais cruel? Morrer pela espada ou pela mentira? Ser punida por ter errado ou por ter ousado viver fora do esperado? Ana Bolena morreu de ambos os jeitos. E talvez por isso sua sombra continue tão presente. Porque ela nos lembra que o preço por desafiar o mundo pode ser alto demais. Mas o silêncio aceito custa ainda mais caro. Carlos I da Inglaterra nasceu para reinar. Acreditava que sua autoridade vinha diretamente de Deus, que sua palavra era lei, que seu trono era sagrado. Mas o mundo mudou e ele não percebeu. O povo começou a questionar. Os parlamentos se rebelaram e a coroa já não brilhava como antes. Carlos, orgulhoso e inabalável, recusou-se a negociar. Preferiu a rigidez à humildade. Preferiu o isolamento à escuta. E assim, foi empurrando sua própria queda, degrau por degrau, até que o trono virou cela. Acusado de tirania, julgado por traição, condenado pelo próprio povo, algo impensável até então. Um rei sentado no banco dos réus. Um deus terreno, agora tratado como homem comum. O julgamento foi uma encenação brutal da inversão. A plateia queria sangue. A justiça queria exemplo. E Carlos, mesmo diante do fim, se manteve firme, orgulhoso, talvez cego, talvez apenas resignado. Mas ali, naquele tribunal, ele já não era rei. Era só mais um homem prestes a ser esquecido. O dia da execução chegou. Frio, nublado. Um palco foi montado diante do palácio de Whitehall. Milhares de pessoas se reuniram, algumas em silêncio, outras rindo, e muitas apenas esperando o momento histórico. Carlos vestiu 2 camisas, temendo que o frio o fizesse tremer. E pensassem que era medo. Ainda se preocupava com a imagem, mesmo diante da morte. E quando subiu ao cadafalso, olhou para a multidão e disse: "Eu sou o rei da Inglaterra, um bom rei, um rei justo." Mas ninguém escutava mais. O carrasco usava máscara, a lâmina estava afiada. Carlos ajoelhou, colocou a cabeça na posição. O silêncio pesava como chumbo. E então, em um golpe seco, tudo acabou. A cabeça do rei foi erguida diante do povo, e o que se ouviu foi um aplauso. Um sopro de liberdade, diziam, um triunfo do povo sobre o poder. Mas havia algo errado naquele ar. Um gosto amargo, porque naquele momento, todos entenderam que haviam cruzado uma linha que não tinha volta. Não era apenas um corpo no chão. Era o colapso da ideia de realeza como entidade intocável. Era o símbolo da queda, da fragilidade de tudo aquilo que parecia eterno. E mesmo que muitos comemorassem, outros se perguntavam: quem é o próximo? Se um rei pode ser julgado e morto, o que mais está prestes a ruir? Carlos I foi enterrado em segredo. Poucos acompanharam. O trono permaneceu vazio por um tempo e a Inglaterra mergulhou num período sombrio. Porque às vezes a revolução não traz alívio imediato, mas vazio. Um eco, uma ausência. E o trono, que já foi símbolo de poder, agora parecia uma cadeira amaldiçoada. Um lugar de risco. Um lembrete de que o topo também pode ser patíbulo. Talvez a pior prisão não tenha sido a cela antes da execução, mas o próprio trono, o peso da expectativa, a solidão da liderança, a cegueira do orgulho. Carlos não foi o primeiro a ser vencido pela própria convicção, mas foi um dos poucos que pagou com a cabeça, literalmente. A pergunta que fica é: até onde vale sustentar um poder que já não existe?
Quantas vezes a coroa aprisiona mais do que protege? Quantos reis morrem em silêncio, muito antes do golpe final? Carlos I nos lembra que o trono pode ser dourado por fora, mas por dentro é feito de ferro frio. Ele era o representante de Deus na terra, o sucessor de Pedro, a voz máxima da fé. Mas quando o teto de sua biblioteca desabou, esmagando seu corpo sob livros e pedras, nem as orações o salvaram. João 21, o Papa erudito, o intelectual, o homem que misturava fé e ciência, morreu como um herege na visão de muitos, soterrado pelo saber que ele mesmo acumulou. E naquele instante ficou claro: nem os santos escapam do peso daquilo que constroem. João 21 não era um papa comum. Escrevia tratados médicos, filosóficos, pensava alto demais num tempo onde pensar era perigoso. Sua biblioteca, orgulho de sua existência, era também seu templo pessoal. Mas as paredes estavam frágeis, velhas, rachadas pelo tempo e pelo excesso de peso. Ignoraram os alertas. E um dia, enquanto ele escrevia, enquanto mergulhava nos próprios pensamentos, o teto caiu. Literalmente. Foi uma queda brutal. Barulho seco. Gritos abafados. Corpos correndo pelos corredores sagrados. Quando o encontraram, ele ainda respirava, mas não por muito tempo. Seu corpo estava esmagado, as pernas dobradas em ângulos impossíveis, a cabeça presa entre madeira e pedras. A mão ainda segurava uma pena, como se tentasse terminar um pensamento inacabado, antes de ser calado para sempre. O mais simbólico, ele morreu sob os próprios livros, aqueles que o fizeram importante, aqueles que desafiaram o dogma, aqueles que carregavam seu nome. É como se o conhecimento, um dia exaltado, tivesse cobrado seu preço, como se a sabedoria tivesse peso demais para um corpo tão pequeno. E assim, o homem que carregava a igreja foi esmagado por ela. Depois, vieram os debates. Teria sido acidente ou castigo divino? Teria sido uma metáfora do céu corrigindo um papa que ousou pensar demais? Alguns diziam que sim. Outros sabiam que foi só negligência. Mas o que ficou mesmo foi a cena. Um papa soterrado entre livros, uma coroa branca manchada de sangue e um sussurro incômodo: até os mais santos morrem de forma absurda. João 21 não teve funeral pomposo. Sua morte era embaraçosa demais, humana demais, trágica demais. Preferiram apagar, silenciar, sepultar não só o corpo, mas também as perguntas que ele deixava. E assim, aos poucos, ele virou nota de rodapé, esquecido até por aqueles que um dia o chamaram de pai. Mas a história tem memória. E às vezes, ela sussurra em noites silenciosas que até os mais altos podem cair. Que o conhecimento salva, sim, mas também pesa. E quando não é sustentado com humildade, desmorona. Literalmente. O Papa que lia o mundo foi lido pelo fim, pela terra, pelo tempo. E você? Já parou para pensar no que te sustenta e no que pode te esmagar? Já percebeu que às vezes o que mais amamos pode ser o que mais nos destrói? João 21 descobriu isso tarde demais, mas talvez você ainda tenha tempo. O que o tempo não consegue esconder, ele reescreve. Essa é a regra silenciosa da história. Quando a morte é grotesca, quando o fim é embaraçoso, quando o símbolo cai, o que se faz não é encarar, é editar, é polir, é mentir com elegância. Reis morrem de forma patética, transformam-se em mártires. Rainhas sangram em agonia, viram santas trágicas, imperadores deliram e caem, viram gênios incompreendidos. A verdade é essa: a vergonha só é esquecida porque foi maquiada. E nós aceitamos a maquiagem. Quem escreve os livros tem o poder de esconder as manchas. E quem comanda a memória coletiva apaga os detalhes inconvenientes. Afinal, como aceitar que o rei morreu no banheiro? Que a imperatriz sangrou em silêncio por vaidade? Que o papa foi esmagado pelos próprios livros? Isso fere a imagem, fere o legado. E o legado, esse sim, é tratado como sagrado. Mais sagrado que a verdade. Mais importante que os fatos. Mas a verdade continua ali, dormindo em documentos antigos,
sussurrando em cartas esquecidas, presa em diários que nunca chegaram ao público. Ela vive nos detalhes, nas entrelinhas, nos silêncios incômodos. E de tempos em tempos, alguém, um historiador, um curioso, um narrador, encontra essas frestas. E o que surge dali não é uma nova história, é a história real, a que nunca foi contada. É desconcertante perceber que fomos educados com versões filtradas da realidade. A escola nos ensinou sobre coroas, vitórias, discursos, mas não nos contaram sobre as dores, os erros, as quedas. Porque admitir que até os poderosos são ridículos na morte nos iguala. E o mundo não quer igualdade. Ele quer ídolos. Ele quer mitos. E quando o mito sangra, é mais fácil pintar por cima do que encarar o vermelho. A história é escrita pelos vencedores, dizem, mas ela é retocada pelos covardes, por aqueles que não suportam o rastro feio da humanidade. E o mais triste, a maioria prefere a versão limpa, prefere a farsa elegante à realidade brutal, porque a verdade é incômoda. Ela não cabe em vitrine, não cabe em monumento, não cabe em busto dourado. A verdade fede, sangra, tropeça. E justamente por isso precisa ser ouvida. Cada nome que trouxemos até aqui foi editado pela história oficial e agora reaberto por essa narrativa. Não para ridicularizar, mas para revelar. Porque não há nada mais poderoso do que dizer: sim, eles morreram assim, caíram assim, foram apagados assim. E mesmo assim, continuam sendo humanos, mais parecidos com a gente do que gostaríamos de admitir. E talvez esse seja o verdadeiro motivo para esconderem esses finais. Porque eles revelam que ninguém é inalcançável, que ninguém está protegido, que a coroa pode pesar, a glória pode sumir e o respeito pode virar riso. E quando percebemos isso, ficamos perigosamente conscientes da nossa própria finitude, da nossa própria mentira. A vergonha dessas mortes não está no modo como aconteceram. Está na forma como tentaram escondê-las. Está na recusa em olhar de frente. Porque morrer é, por si só, um ato de exposição. E esconder isso é esconder a essência do que significa viver. E cair. Já pensou nisso? Que talvez um dia ninguém se lembre de você. Nem seu nome. Nem sua voz. Nem o jeito que você ria ou chorava. Nada. Só o vazio. O esquecimento absoluto. Porque se até reis foram apagados, se até imperadores viraram notas de rodapé, o que dizer de nós? Gente comum, sem estátuas, sem brasões, sem livros escritos sobre nossas escolhas. A verdade é que a maioria de nós vai desaparecer, sem ruído, sem aviso, sem registro. E essa ideia assusta, porque passamos a vida tentando provar que existimos. Postamos, falamos, acumulamos coisas, compramos lembranças, como se tudo isso pudesse vencer o esquecimento. Mas no fim, o tempo leva tudo, como levou reis devorados por porcos, rainhas sufocadas pela vaidade, imperadores soterrados por suas ideias, e o mais doloroso, ninguém impediu. Ninguém preservou a verdade, porque ninguém realmente se importa com os detalhes incômodos. E se, daqui a 100 anos, alguém ouvir seu nome por acaso? E se ouvirem uma versão distorcida, incompleta, resumida a um erro, a uma falha, a um momento de fraqueza? A história faz isso. Escolhe o que lembrar. E quase sempre lembra errado. Isso não é só injusto, é aterrador. Porque talvez a única coisa que realmente temos é o agora, o instante. O que sentimos quando ninguém está olhando. Você acha que vive uma vida pequena? Que não tem nada grandioso para deixar? Pois saiba que muitos dos que chamamos de grandes morreram de forma menor do que você pode imaginar. A grandeza nunca esteve no trono. Estava, na verdade, no que foi vivido com intensidade, com coragem. E isso o tempo não apaga tão facilmente. Mas se você continuar vivendo uma vida que não é sua, tentando parecer algo que não sente, escondendo quem você realmente é, aí sim, seu nome vai sumir. Porque não há legado mais frágil do que o que foi construído para agradar os outros. As coroas que mais pesam são as que vestimos para caber no olhar alheio. E talvez seja essa a última lição.
Não viva para ser lembrado. Viva para ser verdadeiro. Porque no fim, quando a luz se apaga e o corpo cede, o que grita não é o que você acumulou. É o que você não teve coragem de sentir, de falar, de ser. É o que você reprimiu e que morre com você, sem nunca ter existido de fato. Não espere ter uma estátua. Não queira ser um nome em livro. Quase todos eles mentem. Quase todos eles ignoram a dor real. Seja o tipo de pessoa que, mesmo esquecida, viveu de forma tão intensa que o universo sentiu. Mesmo que ninguém mais lembre. Mesmo que o mundo siga em frente sem você. Porque no fim, não é sobre deixar um nome. É sobre não morrer em silêncio. Não morrer sem ter se escutado. Não morrer sem ter sentido o que era para sentir. Sem ter quebrado as máscaras. Sem ter olhado para dentro e perguntado: isso aqui era realmente meu? Você ouviu as histórias, sentiu o peso, viu reis tombarem, rainhas sangrarem, imperadores desaparecerem. Tudo isso em silêncio. Tudo isso enquanto o mundo fingia que a glória era eterna. Mas agora você sabe, não é. A morte não respeita títulos. O tempo não se curva à vaidade. E a história escolhe o que mostrar. Quase sempre o que mais esconde a verdade. Hoje você cruzou uma fronteira invisível. Saiu da versão envernizada que contaram nas escolas, nos livros, nas cerimônias. Você tocou a carne podre sob a armadura. O suspiro frágil por trás do trono. O colapso escondido nas cortinas dos palácios. E talvez ao ouvir essas mortes vergonhosas, você tenha se visto em alguma delas. Porque a verdade é essa. Todos nós estamos a uma decisão de cair ou despertar. Não é sobre coroas, é sobre ilusão. E quem vive de ilusão, morre sem deixar rastro. Por isso, talvez a única forma de ser eterno seja vivendo o presente com verdade. Sentindo de verdade, escolhendo de verdade. Caindo, se for o caso, mas caindo por algo que foi seu, não imposto. A história escondeu essas mortes porque elas doem. Porque elas lembram que somos frágeis, que o corpo falha, que a imagem mente. Mas ao desenterrá-las aqui, hoje, você rompeu o ciclo do esquecimento. Deu voz aos silenciados. Deu nome aos fantasmas. E isso é mais poderoso do que qualquer trono. Então, antes de sair desse vídeo, me responde uma coisa. Como você quer ser lembrado? Como mais um nome apagado? Ou como alguém que teve coragem de existir sem pedir permissão? Se isso fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. E se sentir que mais alguém precisa ouvir essa verdade, compartilha. Porque às vezes, uma história esquecida é tudo que a gente precisa para acordar.